O mundo não é só para os grandes, para as grandes empresas. O mundo é para empresas e negócios competitivos. Todo negócio, mesmo que seja pequeno, pode encontrar grandes oportunidades pelo mundo. Eu tenho a missão de ser a ponte entre o Brasil e o mundo. Carrego aí essa missão há mais de 15 anos, internacionalizando marcas brasileiras, transformando negócios locais em marcas globais. Eu acredito que é só a educação que transforma. Então, a minha vida foi transformada pela educação. Quando o empresário chega até mim e fala, Joyce, eu tenho todo o Brasil para vender, eu sempre falo, tá bom, e por que não exportar? Por que não receber em dólar? Por que não lucrar 4, 5 vezes mais? Porque no final das contas não é sobre produto e serviço, é sobre agregar valor. Quantos de nós aprendemos na escola sobre a cultura de Macau, que é uma região da China que fala português? Fala, diretoria! Mais um episódio do Fila de Clientes, o podcast. Olha só, vou confessar uma coisa para vocês. Eu tava esperando esta empreendedora, esta profissional, esta recente amiga há muito tempo. Uma das missões dessa pessoa espetacular que eu tô recebendo hoje aqui, uma missão empreendedora, é levar o Brasil para o mundo. E durante a nossa conversa, a gente vai explorar como ela faz isso. Eu tô com nada mais, nada menos aqui com Joyce Pellegrino. Seja muito bem-vinda ao Fila de Clientes. Muito obrigada pelo convite. Joyce, tô muito feliz, cara, de você estar aqui. Conseguimos! Conseguimos marcar. Tô muito feliz pela tua vinda. Eu queria, para começar, que você se apresentasse para essa nossa diretoria que está assistindo a gente em casa. Opa, muito obrigada. Eu sou a Joyce Pellegrino. Eu tenho a missão de ser a ponte entre o Brasil e o mundo. Carrego aí essa missão há mais de 15 anos, internacionalizando marcas brasileiras, transformando negócios locais em marcas globais. Essa é a missão. Mas tem muita história, muitas coisas que eu quero contar ao longo do podcast. Joyce, nos bastidores aqui, eu fiquei impressionado com o seu background, com o seu currículo. Nessa linha de levar o Brasil para o mundo, quantos idiomas você fala? Idioma eu falo 3, com fluência. O alemão só arranho, entendo, mas o inglês, espanhol e português, ok, muito fluente, e alguns outros entendo para fazer negócios. E assim, realmente, eu acredito que é só a educação que transforma. Então, a minha vida foi transformada pela educação. E isso, tanto a educação formal, né, através de graduação, vai estudar fora do país, volta, aprende na prática, volta, mas também educação informal, através da diversidade. Ouvir pessoas diferentes e estar em negócios diferentes. Então, muita gente fala, Joyce, como você saiu do mercado de alimentos? Então, eu trabalhei na Pepsi, uma das empresas que eu trabalhei, para o mercado de luxo, que é a Mercedes-Benz. Como? Porque eu acredito que você pode aprender no luxo e trazer para, por exemplo, trazer uma experiência de luxo para vender brigadeiro. Por que não? Por que não, Por que não? Então, eu gosto de aprender com essas diferenças. Cara, e quando a gente fala de multicultura, quando a gente fala de países, o que você vê de diferente, assim, quando a gente... Vamos pensar que eu estou montando um negócio hoje. Quando eu olho para o mais comum, quando eu olho para o nosso mercado, a gente pensar de forma simples. Para que eu quero vender? Quem é meu público-alvo? Meu público-alvo é esse, legal. O que eu tenho de valor para entregar para esse meu cliente, que é a proposta de valor. A proposta de valor vai causar que transformação na vida desse cliente. A gente pensa nessas coisas quando vai desenvolver um negócio aqui no Brasil. E quando a gente vai levar esse produto ou esse negócio para fora, para oferecer para um outro país? O primeiro passo da internacionalização, de pensar global, é entender e conhecer a vantagem competitiva
do seu produto, do seu negócio. O primeiro passo é interno, é uma análise interna. Eu falo que não são, e isso é muito importante que você em casa entenda, o mundo não é só para os grandes, para as grandes empresas. O mundo é para empresas e negócios competitivos. Todo negócio, mesmo que seja pequeno, pode encontrar grandes oportunidades pelo mundo. E aí você começa desse lugar. Eu olho o mundo pelo olhar da igualdade. Então, quando eu sento com um árabe para negociar, eu estou sentando com uma pessoa igual a mim. Eu estou sentando com uma pessoa que o filho, a filha dela, foi gerada e também esperou 9 meses, assim como eu. Existem emoções que são universais, por isso que aquele filme Divertidamente fez tanto sucesso. A alegria, a tristeza. As relações, ninguém se relaciona com o outro querendo ser enganado. Isso é universal. Confiança é universal. Coerência é universal. Então, eu uso esses valores universais em uma negociação. O que eu trago de muito bom, que faz muito sentido para esse negócio, para essa cultura e que vai te ajudar. Porque no final das contas não é sobre produto e serviço. É sobre agregar valor. Você agrega valor? Vou me colocar no lugar, vou me colocar aqui no lugar de um leigo, falando de internacionalização. E, cara, a primeira coisa que, quando a gente pensa em vender para fora do país, muita gente tem um medo, assim. Muita gente tem um medo. Um medo talvez porque não saiba por onde começar, mas muito porque não sabe que isso existe, não sabe os caminhos, como fazer isso. Exato. É tão complicado assim como a gente imagina? Na verdade, é desconhecido. O mundo nos foi oculto. Então, quantas pessoas sabem que o Timor-Leste fala português? Quantas pessoas sabem que há 9 nações que falam português e você não precisa falar inglês, nem espanhol, nem nenhum outro idioma para internacionalizar seu negócio? Quantos de nós aprendemos na escola sobre a cultura de Macau, que é uma região da China que fala português? Então, não é uma questão, é complexo, é desconhecido. E quando é desconhecido, o ser humano tende a ter medo. Esse é o caminho, mas quando o empresário chega até mim e fala, ai, Joyce, eu tenho todo o Brasil para vender, eu sempre falo, tá bom, e por que não exportar? Por que não receber em dólar? Por que não lucrar 4, 5 vezes mais? Então eu não começo falando por que sim, eu pergunto por que não. E ninguém sabe responder. Eu dou aula também lá na FIA, no esporte, e às vezes os empresários chegam lá na primeira aula, ai, Joyce, eu não sei se vou ou se fico. Eu falo, por que não? Isso foi algo que eu aprendi com o professor Diego, por que não? E esse é o caminho. Então, o caminho da internacionalização, ele é um caminho possível, ele parte do princípio de você entender a sua vantagem competitiva, de você querer, porque o querer eu falo que ele é um verbo intransitivo mesmo, porque querer, ponto final. Se você não quer, não tem como eu te levar. E buscar essas formas de acesso ao mercado. A minha empresa, eu tenho uma empresa hoje, eu saí do mercado corporativo, fundei a Business for All, que é uma aceleradora de negócios internacionais. A gente apoia o empresário muitas vezes mostrando o mapa e falando, olha, por aqui, e eles vão sozinhos. E outros eles falam assim, calma aí, é por aqui, eu quero ter a sua empresa para ir junto comigo, sendo o nosso departamento de exportação. Existem programas do governo federal, do governo estadual, mas parte do princípio de entender quais são minhas vantagens competitivas e querer. Sem querer entrar numa seara técnica aqui. Tá bom? Diretoria, não quero ser muito técnico, mas não. como o assunto para nós aqui é um assunto extremamente interessante e para mim um assunto novo do ponto de vista de profundidade, quero te perguntar, existem produtos que são mais fáceis ou mais difíceis de trabalhar a globalização, a exportação? Existem produtos que o conceito é conhecido globalmente. Se o conceito é conhecido, eu exporto café. Todo mundo conhece café. A conversão ela pode ser mais rápida. Mas eu tenho um mercado
que segundo a Business Fortune, é um mercado de 580 bilhões de dólares, que é o mercado de cosmético em 2032. Quantos bilhões? 532 bilhões de dólares. E aí esse mercado está falando assim, o mercado diz, o mundo fala, eu quero beleza e eu quero beleza verde. E o Brasil é reconhecido internacionalmente como sinônimo de beleza. Por que os empresários brasileiros da área de cosmético, por exemplo, não estão posicionados no mercado global? Aí eu vou para Dubai, encontro na gôndola um produto orgulhosamente brasileiro, feito no Canadá. Alguém entendeu o jogo global? Na frente, o branding diz. Nossa, ele usou o Brasil como marca. Isso. Ele usou o Brasil como marca. Sim, eu tenho fotos. E a gente aqui, com a oportunidade, literalmente com a oportunidade nas nossas mãos. Em nossas mãos e não usamos. Por quê? Agora vamos para uma linha mais de mindset. Porque nós aprendemos desde cedo. Vai para fora aprender. Nós não aprendemos. Vai para fora ensinar. E nós temos muito a ensinar para o mundo. Quando eu saio, eu falo, olha, eu vou ministrar uma aula em tal país. Eu vou ministrar um treinamento em tal lugar. Como assim? Gente, olha a complexidade que é fazer negócio nesse país. Eu falo que a gente sai de casa e não sabe a hora que nós vamos chegar. Nós não sabemos se vamos ser assaltados no meio do caminho. O empresário muda a lei e muda retroativamente. A gente, cada dia é uma dinâmica. E nós sobrevivemos e crescemos um negócio. Nós não temos nada para ensinar mesmo? Pelo contrário, a gente tem muito a ensinar. Muito. Mas a gente não tem essa mentalidade. Então, a síndrome do vira-lata é uma realidade que faz com que nós não demos o próximo passo. Muitos de nós poderíamos já ter dado o próximo passo, a gente fica andando muito na lateral ainda. Quando o tema é expansão global. Expando local para expandir global, ou olho para as duas oportunidades e trabalho paralelo? Global já é realidade. Aqui não tem nada 100% local. Se eu compro o global, por que eu não vendo globalmente? Se tudo que usamos, comemos, esse celular, esse iPhone, tudo que está aqui, já é global, por que na hora de fazer negócio eu penso local? Quem nos ensinou a pensar localmente se temos oportunidade globalmente? E aí vamos pensar na lei de oferta e demanda. Business case, fui para Rondônia, vi uma bolsa maravilhosa, uma senhora fazendo, sofrendo para fazer, vendendo a R$30. R$30, uma bolsa de crochê. Quantas horas você fica fazendo? Ela falou, ó, eu fico pelo menos 4 dias fazendo manualmente a bolsa, tá? Imagine a renda dessa mulher, a renda dessa família. Ao lado dela tem uma outra, ao lado outra, ao lado outra. Por isso que ela vende a R$30. Porque aquilo ali, devido à oferta, custa R$30. Ela vende o preço a R$30 e o custo eu tenho certeza que é muito acima disso. Fui com essa mesma bolsa, todas as viagens eu carrego essa bolsa, para a Alemanha. Cheguei na Alemanha, uma mulher falou, ai, vamos lá, puxou o assunto, quis saber da bolsa. Falou, quanto mais ou menos eu conseguiria comprar essa bolsa? Eu falei, por quanto você compraria? Ela falou, 100 euros. Super bem pago, 100 euros. Liguei para ela. Ela não acreditou. Daria para fazer essa exportação pelo correio? No começo, faz todo aquele trabalho de mindset, é possível, é verdade, ela vai te pagar, vai na sua conta, papapá. Resumidamente, ela fez essa exportação da bolsa por um programa do correio para a Alemanha, realmente por 100 euros. Isso é real. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de negócios globais para gerar renda, para gerar emprego, para transformar o nosso país. Simplesmente arredondando, tô fazendo a conta na minha cabeça, não parei de fazer conta aqui. 20 vezes mais do que o preço, vamos colocar o preço, né? Isso. 20 vezes mais do que o preço isso. normal. 20 vezes mais, isso quer dizer o seguinte, que são 4 meses, vamos pensar assim, pensando que ela faz uma bolsa a cada 4 dias, vamos imaginar assim, são 3 meses de salário 3 meses de salário da mulher.
Exatamente. Pensando que ela vende uma bolsa ela faz uma bolsa a cada Isso. 4 dias. Exatamente. Então, quando o empresário quer primeiro vender localmente para depois expandir, ele já está perdendo oportunidades. Mas aí vai. Eu vou bater de novo nessa tecla, embora você tenha me ensinado agora uma coisa lá sobre Macau, né? Você me ensinou agora já aprendi Olha que se só. fala português lá. Mas acho que a primeira coisa que vem na cabeça desse empresário é não sei falar outro idioma, não sei falar inglês, vai ser difícil se comunicar com eles. É claro que existem empresas como a sua, ou a sua empresa, para facilitar esse processo também, né? Isso. E esse é um caminho. Aham. Esse é um dos caminhos. Por quê? Esse empresário, ele talvez não seja contábil, ele talvez não seja jurídico, mas nem por isso ele não tem uma contabilidade e um jurídico. Então, é desmistificar a ideia de que eu preciso saber tudo para fazer, saber para fazer. Qual que é o seu core? Ainda que você fale inglês, espanhol, alemão, russo, o seu core é exportação ou o seu core é fazer o seu negócio bem feito de forma rentável e sustentável. E terceirizar essa área como uma área estratégica que vai trazer rentabilidade adicional. Ninguém precisa saber. Eu tenho empresas, assim, médias, empresas grandes, que eles sabem, sim, mas eles falam, não, essa parte é sua, Joyce, essa parte é da sua empresa, acabou. Na próxima semana tem uma pessoa da minha equipe indo para Dubai por uma empresa que ele saberia falar inglês, também poderia estar lá, mas ele confiou em nossas mãos a internacionalização. Do mesmo jeito que ele confiou na mão do advogado jurídico, do mesmo jeito que ele confiou na mão de um contábil. Se você quer ter uma estratégia de internacionalização, você precisa confiar e começar. Eu vejo que você fala bastante a palavra confiança, né? Confiança. A confiança é a base de todo negócio de sucesso, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque é só a confiança que gera a sustentabilidade nessa relação. Que abre a porta e mantém a porta aberta. Preço pode abrir a porta, mas é a confiança que mantém essa porta aberta. De que você vai manter um produto de qualidade, um serviço de qualidade, de que você vai entregar no prazo, de que você realmente existe, de que você não é uma farsa. Então, é a confiança a base disso tudo. E foi essa confiança, se hoje a minha empresa está presente em mais de 40 países, foi a confiança que me manteve lá. Confiança a ponto de falar, eu quero um produto tal de limão, tal, falar, olha, prova e me fala. Não, Joyce, eu quero, prova. Na hora que ele provou, opa, parece que não tem limão no produto de limão. Ele confiou em mim. Agora ele nem fala mais, ele já manda o budget e fala, Quero tal coisa. Vê aí. Isso é confiança. Eu prefiro perder uma venda do que perder o negócio, do que perder a confiança, do que... Temos que pensar no longo prazo. Não, eu vejo isso porque quando eu olho para as tuas várias comunicações, eu fiz minha lição de casa, né? Quando eu olho para as suas comunicações, a palavra confiança ela tá lá estampada e brilhando o tempo todo, né? Confiança, 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 seja no seu Instagram, LinkedIn, no site da tua empresa. Impressionante. Esse é o nosso valor inegociável. E o empresário, quando ele começa a definir valores, e isso você trabalha muito bem ali dos valores, qual o seu valor inegociável? Para mim, confiança é um dos valores inegociáveis. Aqui, falamos, faremos. Não faremos, eu ligo, aviso que não faremos conforme havíamos combinado. E isso, muitas vezes, falta em negócios internacionais. Porque a pessoa sabe que ela não tem como outro bater na porta. Verdade. Entende? Verdade. Agora me veio uma coisa, assim. Queria que você... não precisa falar marca. Tá bom. Mas como é que... Me conta um pouco desse processo. Imagina que eu tô aqui e aí eu te contratei para expandir globalmente a fila de clientes. Como é que funciona? Você vai até o local,
Você pega o avião, vai daqui pra Dubai, você pega o avião, vai daqui pra Macau conversar Já fiz com... muito. Já fiz muito. Já teve anos de fazer 14 viagens internacionais, tá? Já fiz muito. Hoje as viagens são mais estratégicas, a minha principalmente, algumas envio a equipe, mas tudo nasce de um diagnóstico das oportunidades. Então, onde estão as maiores oportunidades para a fila de clientes? Quais são os mercados que buscam uma educação corporativa, certo, mas não tem essa oferta na qualidade que temos? Porque não é só, ele busca e já tem. Não, às vezes ele não tem na qualidade que podemos entregar. Então, eu começo com esse diagnóstico. Se for um produto muito regulamentado, a gente trabalha e olha legislação, regulamentação com os parceiros especialistas em regulamentação. Ok. A partir daí, a gente começa a trabalhar quem são os players que potencialmente poderia ter interesse em realizar essa compra. Tá? Existem tanto ferramentas quanto a nossa própria carteira. Certo. Então, a gente trabalha tanto o que nós já temos em casa, quanto essas novas ferramentas. E depois, quais são os locais, as possibilidades de realizar esse encontro? De duas formas. Ou uma rodada de negócios, onde nós trazemos eles. Eu gosto muito de rodada, porque quando eu não trago para mostrar só fila de clientes. Eu trago para mostrar um Brasil que vai além do samba e do carnaval, que tem muito negócio potencial. E nós não falamos disso para o mundo. Nós ainda estamos contando das nossas praias. Nossa. Então, quando eu trago, é até engraçado. Eu falo, nossa, já trouxe, eu mostro sim a marca, isso com muito apoio, tá? Então, tem diversos órgãos que apoiam esse processo, mas tem rodada, eu gosto de mostrar um outro Brasil. Um Brasil que tem sim tecnologia, que tem sim inovação, que tem nutracêuticos, que tem cosméticos incríveis, que trabalha práticas sustentáveis e etc. E aí começa esse trabalho de negociação, que aí sim entra, isso muito com o time, entra a negociação comum, os prazos, a venda efetiva e, esse é importante, após a venda concluída, a gente acompanha a execução até a ponta para garantir que há uma recompra, para garantir que houve um sucesso. O que você queria com a fila de clientes? Olha, eu queria trabalhar com esse grupo de empresários para que eles entendam a estratégia. Qual é o KPI? Quais são os marcadores de sucesso? A gente acompanha. Porque se ele comprou e não foi algo positivo, ele não vai voltar a comprar nem indicar. E as pessoas se indicam. Mesmo internacionalmente. Esses dias eu recebi uma ligação, gente. Agora, parênteses. 3 horas da manhã, meu telefone toca. Eu deixo o telefone ligado, né? Mãe, pai, vô, tal. Telefone toca. Quando eu olho, era Austrália. Eu não sabia se eu atendia pra xingar o ser humano. Não sabia se eu ficava feliz que não era nada do meu pai, do meu vô, ninguém. Ou atendi. Aí, Joyce, então, me indicaram você porque eu estou precisando de suco de uva. Eu nunca vi essa pessoa. Mas alguém que lá atrás teve uma experiência comigo positiva, falou, você precisa? Não, é do Brasil? Tá bom, tá aqui o telefone da Joyce. Aí, lógico, me assustou na madrugada, mas vendi os 3 containers ali, então fez sentido. Mas, assim, é isso. Ai, me acordem às 3 da manhã. Me acordem às 3 da manhã para vender 3 containers de produto, para vender vários cursos. Agora, uma coisa que eu sempre falo, eu vou falar olhando para você, dono de negócio. Joyce, eu sempre falo nesse programa sobre que ter empresa, ter negócio, é pensamento de longo prazo. Sim. Não tem jeito. Um negócio... eu tive um convidado aqui, um dos nossos convidados aqui, justamente ele falou sobre isso. Ele falou assim, Emerson, eu tinha conhecimento, tinha o investimento, tinha apoio, mas eu não consegui fazer as coisas saírem no tempo que eu achava que as coisas iam sair. Só faltou paciência. Para entender que o negócio, hoje ele é um CEO de uma rede hoteleira, mas ele contando quando ele saiu do mundo corporativo e foi fazer esse movimento. E ele falou o seguinte, cara,
hora que caiu ele falou assim, a hora que caiu a ficha pra mim, que negócio é de longo prazo? É uma ideia de longo prazo? Eu consegui me locomover melhor como um empreendedor. Isso. E ouvindo você falar, eu faço essa ligação, sabe? Porque ainda mais se você vai trabalhar uma questão de mercados globais e dentro dessa linha que você disse, de confiança. Isso. Você precisa ter um produto, primeiro, você precisa ter uma ideia de longo prazo e um produto, em uma empresa, um produto que você pense que vai ser sustentável, justamente para gerar essa confiança junto com como que eu posso chamar ele? O cliente, vai, o importador? O importador. O importador, né? Ou o cliente internacional, né? E, por outro lado, existem negócios que, quando chegam até nós, eu imagino ter sido de longo prazo, penso, não, isso daqui vai levar 1 ano, 8 meses, e com 2 meses já vira. Por quê? Porque a confiança adquirida ao longo do tempo, a pessoa fala, eu quero uma inovação. Olha aqui, eu tenho uma inovação para você. Fala, opa, eu quero. Então, tudo pode acontecer no mundo. Existe um mundo de oportunidades. E nós precisamos entender isso e jogar nesse jogo global, caso você queira ganhar mais e lucrar mais, né? Esse é o conceito. Por outro lado, o empreendedor e o empresário, você que se assusta com mudanças, então tivemos agora o tarifaço do Trump. O tarifaço do Trump é uma das muitas mudanças no cenário global. Então, eu tenho uma assinatura de acordo comercial recente com o México, com o Canadá. Quando eu falo assinatura de acordos comerciais, eu estou falando que o Brasil faz um acordo bilateral com outro país com 0% de imposto. Tá. Porém, isso não sai na mídia. Isso ninguém fica, uhul! Acordo comercial. É só eu, né? Só eu que fico comemorando acordos comerciais. Mas um tarifaço desta magnitude soa como o fim da capacidade exportadora do nosso país. Mas eu tenho um mundo com muita gente. Então, por que isso é o fim? É o fim porque nossa visão de mundo era Estados Unidos. Quantos de nós, durante a escola, durante a vida, só ouviu falar de Estados Unidos? Qual o seu sonho para a Disney? Eu nunca ouvi alguém falando assim, qual o seu sonho para a Tailândia? Lá no ensino médio. Então, como a nossa visão de mundo como país e como cultura era Estados Unidos, se os Estados Unidos tem um tarifaço, opa, nunca mais vou vender para lá, meu Deus, o que aconteceu? O que na realidade vai acontecer? Eu tenho um novo nível de preço, mas se você tem uma estratégia de diversificação de mercado, isso não representa o fim, isso representa um novo começo. Cara, isso que você falou, negócio, eu fico pensando, porque eu vou tentar atingir o empreendedor o mais simples de todos. Uhum. Existe uma série de destarifaço. Exato. Tô aqui. O movimento inverso. Eu tô fazendo aqui a brincadeira, exato, a brincadeira, né? Exato. Tem uma série de destarifaço que acontecem todos os dias, vamos colocar assim. Uhum. E a gente é desinformado. Exato. Vou usar a palavra que você começou nessa aqui no nosso podcast, da questão da informação. A gente não tem informação. Exato. E esse movimento inverso nos ajuda demais. A gente só precisa saber onde está, quais países, né? Exato, quais mercados, como atingir. Tanto que quando chegou a mensagem de tarifaço, chegou por uma amiga minha dos Estados Unidos que trabalha na Casa Branca. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi mandei risada e falei, hahaha, você nunca me mandou fake news. Aí ela falou assim, liga a televisão, Joyce. Deste nível, ok? Mandei para os meus clientes. A mudança da tarifa para eles tiveram um impacto muito pequeno, porque na estratégia de internacionalização, ou seja, eles já não estavam dependentes dos Estados Unidos. Uhum. Mas isso não é só para Estados Unidos, é para tudo. Se você tem um negócio, você traz muito isso, eu até ouvi um podcast que você falava muito disso. A diversificação é a chave do sucesso.
Então, você tem um negócio que você só tem um cliente, você tem um risco. Você já não tem Enorme. nada. É aquele famoso não colocar os ovos numa mesma cesta. Diversifica, Exatamente. coloca, separa, né? Porque senão você vai ficar, Isso. você ficar dependente. Por outro lado, eu posso afirmar que um produto 50% mais caro não vende? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, todos nós estamos sofrendo por antecedência, muitos por não conhecerem, como país, né? Quando falo nós, o nosso país, mas será mesmo que o impacto é não ter mais o consumo? E aí depois chegaram a lista de isenções e etc. Mas esse é um movimento normal de mercado. Normal. Mas por que será que estão colocando tanta... Porque nós, como país, estávamos focados como se os Estados Unidos representasse o mundo. Eu atuo no Vietnã há mais de 10 anos. Uhum. Eu conheço poucas empresas que estão no Vietnã. Por quê? Eu brinco, eu falo, gente, o dólar do Vietnã vale menos que o dólar dos Estados Unidos? Não, dólar é dólar. E com alta rentabilidade, com alto lucro. Por quê? Ah, mas eu quero estar nos Estados Unidos. Você quer estar nos Estados Unidos ou você quer vender e lucrar mais? Essa é sempre a primeira pergunta. Na primeira reunião, esse é o tema. Não, Joyce, eu quero vender e lucrar mais. Tá bom. A gente tem Singapura, um mercado excelente para atuar. Um mercado muito bom. Japão, excelente. Mercado bom para trabalhar. Mercado de longo prazo. Tem muitas outras. Timor-Leste, Macau. Temos América Central. Eu me surpreendi com Trinidad e Tobago, uma ilha pequena, alto poder de compra, que não tem produção de praticamente nada. Só consumidores. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente do céu. É um mercado. É um país mercado. Eles só importam. Só importa. Só importam. Barbados, há anos atrás já tinham os carros elétricos, ó. Anos atrás, inovação, carro elétrico. Barbados já estavam com carro elétrico há muitos anos. Quem fala de Barbados? Ninguém. Jamaica, um supermercado, potencial comprador muito bom. Busca educação. Eles me contrataram uma vez para ministrar uma palestra. E aí? Alguém fala de Jamaica? Não. Jamaica é só a praia da Jamaica. Entende? É isso. Essa é a provocação que eu quero trazer para você que tem a sua empresa, para você trazer isso para sua reflexão. Estamos precisando estudar, hein? Se abrir, né? Vamos abrir nossa mente. Estamos precisando abrir a nossa mente para oportunidades que a gente sequer enxerga. Quando eu falo de estratégia, Joyce, tem muito dono de negócio que nunca ouviu falar de estratégia na vida. Exato. Do ponto de vista de... vou ser bem simples, assim, do ponto de vista de posicionamento. Qual é a identidade da tua empresa? Qual é o valor que você gera? E que cliente você vai alcançar com esse valor que você gera? Uhum. E eu costumo dizer que isso é extremamente importante a gente saber. Quando as pessoas me perguntam, mas por que você defende tanto isso? Por que eu preciso saber disso? Sabe o que eu falo para eles? Eu falo o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Quando o Abílio Diniz foi estudar nos Estados Unidos, você acha que ele foi aprender o que lá? Quando o sobrinho da Luiza, Magazine Luiza, vai para os Estados Unidos estudar administração, você acha que ele vai estudar o que lá? Eles vão buscar esse conhecimento. Eles vão abrir essa mente para a estratégia, que lá é o arroz com feijão. Qualquer curso de administração, né? De administração focado em estratégia. É focado em estratégia. Eles vão buscar esse conhecimento. E aí, quando eles chegam aqui, implementam uma série de novidades para o cliente, a gente olha para eles, e aí, claro, não é demérito, só estou dando um exemplo. A gente fala assim, nossa, como ele é visionário. Isso. Como essa pessoa é disruptiva. Isso. Como essa pessoa conseguiu expandir mercados. Isso.
Mas não é, gente. Ele simplesmente estava com a mente aberta para um assunto ou mergulhou na gestão de negócios, coisas que a gente não teve, ou por vários motivos, é óbvio, eu sempre falo sobre isso, a gente não teve oportunidade de se aprofundar. E eu fico muito contente de você aqui e a gente tendo a oportunidade de abrir a mente, abrir os olhos para essa questão que algumas coisas eu já sabia, mas outras eu estou aprendendo também. E assim, é importante trazer que eu também não venho de uma origem, uau, meu pai estudou em Harvard, entendeu? Não. O que me trouxe até aqui foi a curiosidade. Curiosidade. Então, desde quando eu estava lá em Mauá, descendo o carrinho de rolemã ali no Morro do Macuco, eu sempre fui curiosa. O que tem do outro lado do morro? Eu até encontrei esses dias um papel que eu escrevi um livro, o que existe do outro lado do morro. E eu ia criando o que tinha do outro lado do morro. E talvez o mundo seja o outro lado do morro. E o que tem ali? Eu sei que são oportunidades. Oportunidades reais e globais. Então, tudo nasce na curiosidade. E o que a nossa intenção aqui é começar a despertar essa curiosidade. Começar a entender que isso é possível e que isso não é absurdamente inviável. É para todos, cada um no seu momento, cada um de acordo com o seu nível de investimento, mas a curiosidade não. Você já pode começar a pensar agora, opa, Timor-Leste, deixa eu procurar onde fica o Timor-Leste. Cabo Verde, deixa eu entender o que é Cabo Verde. Ah, mas tem esse evento aqui? Eu vou. Peraí, vou seguir, Joyce, vou te seguir. Você traz conteúdos globais? Tá bom, quero saber. Entende? Isso. Eu te entendo perfeitamente. Vou falar de novo, diretoria, vou falar bem direto. Cansado de fazer aqueles cursos de desenvolvimento pessoal que você faz toda semana, você não tá. Curiosidade para isso a gente tem. Agora, curiosidade para expandir o nosso negócio e olhar, como que você falou? O que tem do outro lado do morro? Do outro lado do morro, o que tem do outro lado? O que tem do outro lado? E esse foi um caminho, porque eu brinco que eu cresci entre muitos muros, né? Tanto do ponto de vista de local, quanto do ponto de vista até educacional. Porque se você não tem uma educação, você não consegue enxergar do outro lado. Mas foi uma decisão transformar os muros em pontes. Por isso que quando o pessoal fala, esses dias um aluno que falou a primeira vez, falou, Joyce, eu te enxergo como uma ponte. E realmente, falei, gente, é isso, é a ponte mesmo entre o Brasil e o mundo. Mas isso foi uma construção. Mas para construir eu tive que destruir. Então, quando eu sentei a primeira vez para negociar com os árabes, eu tinha uma construção do que seria aquela reunião. Eu cheguei, fui para negociar um produto que aqui no Brasil é visto como cristão, né? Que é o panetone. Eu tinha absoluta certeza da vantagem competitiva do produto. Vocês sabem o que é, aquela marca amarela, maravilhoso aquele produto. Tinha absoluta certeza do potencial global daquilo. E eu nunca me conformei de comer panetone somente no Natal. Eu sou uma inconformada também. E eu falei, tem negócio. Vi o consumo do mercado árabe para bolo. Opa, se eu tenho consumo, eu tenho um produto competitivo, vou encontrar o cliente. É isso, você tem o produto, você tem o consumo, você vai encontrar o cliente, vai encontrar a oportunidade, ok. Cheguei na primeira reunião, sozinha, abro a porta, 11 árabes me olhando. Aí, parte de você quer no momento ser árabe também, agora que eu faço, vou ser séria e tal, mas aí a autenticidade fala mais alto. Então eu cheguei e falei, gente, achei que era uma reunião, não um time de futebol, eu vim sozinha, vocês vão ganhar 11 contra 1. Eles começaram a dar risada. Sentei, o que você tem para apresentar? Apresentei, mas eu apresentei o JBP, números. Números não enxerga se você é uma mulher, se o cabelo é cacheado, tal. Números, contra fatos e dados não há argumento. Esse é o mercado, tal, e o que eu trago aqui é uma inovação no seu mercado. Tem alguém aqui que tem interesse em inovar? Eu sou o maior inovador. Sou eu. Ah, não, eu também, parra. Saímos de lá com plano de negócio.
Falei, olha, em uma semana eu volto contigo pra gente dar o próximo passo. Em uma semana eu voltei, porque também tem essa, combina uma semana e volta ali 30 É a dias. confiança que você falou. Confiança. E assim conseguimos, e sim, hoje tem árabe comendo, sim, panetone, no Oriente Médio. Um projeto que tenho muito orgulho de ter iniciado lá atrás. E não no Natal. E não no Natal. Que gera emprego fora do Natal também. Olha a importância. Eu tenho lucro, eu tenho rentabilidade, eu tenho sustentabilidade, eu tenho emprego. Esses dias eu tava falando com... Eu tava em uma cidade, Santo Antônio do Pinhal, falando com um grupo de empresários. Eles me convidaram lá pra gente falar sobre estratégia. Então, como é que a gente juntou algumas pessoas de pousada, algumas pessoas de restaurantes, então esses empresários que servem o turismo Sim. da cidade, a gente está falando sobre estratégia. E uma das questões que surgiu era a imersão. Tudo bem, legal. Você tá batendo na tecla que o melhor dos mundos é eu não competir por preço, competir por valor. Sim. Aí, como é que eu vou competir por preço? Como é que eu vou competir por valor na sazonalidade? Porque às vezes eu tenho um produto sazonal. E na sazonalidade, que é a temporada, né? Então tá fora de temporada. Eu preciso diminuir o meu preço. Eu preciso diminuir o meu preço para atrair. E eu falei o seguinte para essas pessoas. Eu falei, da próxima vez, ao invés de você olhar só para o seu preço, olha para outro mercado. Será que não existe um cliente que tem a necessidade, a vontade ou o desejo de consumir o teu produto fora de temporada? Ótimo, olha. Eu falava para eles, você pode chegar no final dessa avaliação e dizer para mim, Emerson, não tem. Não tem. Isso. Mas como estrategista de negócio, eu tenho que falar para você. Olhe para eu vou falar o que você me disse, eu não disse com essas palavras. Isso. O que você me disse agora foi o seguinte: olhe para outros mercados. Olhe para outros mercados. Você tem um produto validado que tem qualidade, tem uma vantagem competitiva. Será que esse outro mercado ele não quer consumir de uma outra forma, ao invés de ser o panetone de Natal, ele não quer consumir isso como um bolo, como um... Isso. Cara, sensacional. Casou Exato. certinho com o que eu... E eu adiciono um outro ponto importante, por exemplo, em restaurantes, etc., que é a jornada do cliente. Totalmente. A experiência dessa jornada. O que eu vejo muito, e aí nas visitas aos mercados, aos países, etc., eu visitei dezenas de países, né? O que eu percebo muito é que nós não nos preocupamos com a jornada. Nós não temos esse hábito. Nós não nos preocupamos se a pessoa chega e, por exemplo, ela tem um lugar para estacionar. Aí ela tem um lugar para estacionar, isso aconteceu lá em Santo Antônio do Pinhal. Mas tinha uma poça de água e tem várias poças, e aí você vai indo com o pé molhado e chega no restaurante, por exemplo. Aí teve uma situação que aconteceu lá no luxo, né? Quando eu trabalhei no luxo. Tinha um mercado que nós éramos 3 em market share, o terceiro. E só são 3 marcas grandes de luxo. Ou seja, nós éramos os últimos, né? Ninguém queria dizer o último, nós somos o terceiro. Não, cara, só somos 3 marcas, eu sou o último. Okay. Dá pra falar o produto, pelo menos? Não precisa falar a marca. É um carro de luxo. Carro de luxo. Isso, um carro de luxo sedã. Mas no SUV também nós éramos o último. Ok. Aí eu acabei de assumir e falei, como assim se esse carro é tão bom? O carro é maravilhoso. Primeiro, eu só trabalho com o que eu acredito. Então, eu realmente acredito que aquele carro é muito bom, muito maravilhoso. E tem mercado. Tem mercado, porque os outros players crescem. O mercado cresce e nós caímos. Eu vou lá. Foi. Peguei. Aí, né, agora bastidores. Criança pequena, deixa a criança, sai, não sei o quê. Pá. Falei, vou passar 48 horas na Jamaica. Foi isso, 48 horas na Jamaica. O mercado era Jamaica. Cheguei, na hora que abriu o showroom, eu já estava lá. Fiquei acompanhando, olhando a jornada do cliente. Primeiro, ele chega num carro um pouquinho sujo para fazer test drive. Aquele silêncio.
ok? Ele fez o test drive, voltou. Depois recebeu uma folha de sulfite, depois eu avalio e volto. Não, é isso, é a jornada. Desenhe a jornada mágica. Aí sim, vamos aprender com o Walt Disney o que é mágica? Vamos aprender em outros mercados? Eu também sou humilde para aprender. Falei, não, essa jornada precisa ser mágica. Vamos olhar no Instagram dele qual música ele gosta. Vamos agendar, já coloca a música. Coloca um cheirinho gostoso. No meio do test drive, para e tira uma foto. Já imprime a foto, coloca junto. Esse carro será seu em breve. Um abraço e a proposta. Pá. Começou a aumentar a conversão. Aumentou a conversão. Resumo assim, esse mercado a gente chegou em número 1 em market share. Mas eu fui trabalhando a jornada no pós-venda. Vamos dar um nome para esse carro? Porque ele é seu companheiro. Ninguém tem um carro de luxo para chamar de carro. E aí começou. Na hora de chamar para uma revisão, olha, o Luiz, o Antônio, está precisando de vir aqui nos visitar. Papapá. Nós trouxemos o quê? Humanidade para isso. Chegamos em número 1 em market share. Então, muitas vezes o que falta é a jornada para crescer. A jornada do cliente é acompanhá-lo. E no mercado internacional também, a gente não vende e esquece, a gente vende e acompanha. E esse é um diferencial grande. E que falta aqui no Brasil. Não existe nada mais poderoso do que você oferecer uma experiência única, só sua, Isso. em cada ponto da jornada do cliente. Não tem mais nada mais poderoso. Não. Mas a gente ficar preso na proposta e no convencimento de que ele precisa fechar aquele negócio com a gente, né? Isso, exatamente. E muitas vezes nós medimos sucesso por isso. Raramente sucesso é medido por retenção. A maioria das vezes é medido por prospecção e conversão. E aí a pessoa vende mais, mas ela não retém. Então, a jornada falhou. E isso é válido aqui, isso é válido no Japão, isso é um conceito universal. Nossa, Joyce, eu tava com um convidado, tive um convidado aqui, que a gente tava falando sobre o sucesso do cliente. Uhum. Ele contou um pouco, o Customer Success é novo ainda, é um conceito novo aqui no Brasil, não sei o que tal, mas resumindo assim, ele falou pra mim assim, cara, não é você medir o teu sucesso se você fechou o negócio. O conceito é muito simples, ele se explica, é para você medir o sucesso do cliente. Aquela experiência que o cliente estava esperando ao ter contato com o teu produto, ao ter contato com seus vários produtos ao longo da jornada. Exato. Ele alcançou esse sucesso, ele teve aquela experiência que ele desejava? Se ele teve a experiência que ele desejava, você pode colocar o joinha porque você alcançou o sucesso do cliente e certamente você vai ter um indicativo ou um indicador de retenção. Desse cliente, que senão a probabilidade de você não reter esse cliente ele é muito, muito grande quando você pensa no seu sucesso e não no sucesso dele. E para isso acontecer, você precisa ter um olhar genuíno sobre a sua entrega e sobre o que é sucesso do outro. Porque muitas vezes você começa a vender e nem sabe os marcadores de sucesso. Então, aqui na nossa empresa, na Business for All, nossa taxa de retenção é 97%. Imagina o quanto nós entendemos o nosso cliente para mantê-lo, e muitas vezes ele indica para um outro, que indica para o outro, 97%. Mas, gente, é aquela coisa do deep diving, sabe? Se aprofundar mesmo. Se aprofundar. Por que você está comprando? E no processo de internacionalização é igual. Eu preciso entender, ele é o quê? Ele é um distribuidor ou ele é uma rede? Ele é uma rede premium ou uma rede massiva? Porque às vezes ele é uma rede premium, ele chega aqui no Brasil, ele não sabe que o seu produto é massivo. Uhum. Aí ele fala, nossa, que lindo. Aí você olha para a rede e fala, calma, não vai gerar, não vai ter sellout. E você vai ser o portador da má notícia. Você vai falar, olha, o meu produto na sua rede não tem sellout. Eu posso desenvolver uma outra embalagem premium que atenda o seu cliente, porque o seu cliente é A, o meu cliente é D. Eu fiz isso recentemente com uma rede.
Aí ele falou, sim, marca própria, mas esse é o volume, esse é o preço, é exclusivo para você, você me paga antecipado porque é só para você. Porque aqui eu não tenho interesse em não ser D. Eu quero atender o público C e D, mas para você é público A. Fizemos. Então, essa é a jornada que a gente precisa entender para ter sucesso. Para cada país, eu imagino que você olhe para fatores culturais e traça essa jornada de acordo com o país, né? Sim. E aí lá na equipe também a gente busca pessoas um pouco mais especialistas no tema ou trazer pessoas até de outros países para gerar insights do ponto de vista deles. Porque por mais que você entenda a cultura, nada é tão nosso quanto a nossa história, quanto a nossa cultura. Então, muitas vezes a gente trabalha um portfólio e valida com alguém do país. Isso é importantíssimo, trazer realidade. Não é vender sonhos, é vender realidades e gerar negócios rentáveis e sustentáveis. Então, anos de experiência, a gente começa a aprender um pouquinho, não é? Vai ali, vai aqui. Você que tá... Eu não quero nem falar com essa diretoria, porque você já mandou o recado. Já, né? Foi muito direto. Vai. É literalmente vender realidade, né? Realidades. Claro que a narrativa, o storytelling, ele é importante para que você trabalhe a questão do comportamento humano, que isso. E para gerar conexão e para abrir portas. Exato. Storytelling abre, realidade mantém. Então, o que você realmente agrega valor é o que mantém, mas sem o storytelling, você não abre a porta. Você não abre. Então, eu sempre falo, duas coisas que eu percebi muito no Brasil. Nós temos produtos bons, sensacionais e serviços também. Mas porque não avançamos, porque falta uma estratégia robusta. E a segunda percepção clara é que nós não nos fortalecemos como país. Nós não temos a cultura colaborativa. Então, no mercado global, eu dou um exemplo, eu vi agora, em outubro eu fui para a França, eu estava em uma feira, um cliente, um importador super importante chegou e em uma feira assim tem um stand, muitas vezes você pode ir sozinho, escolher o seu stand, como você pode ficar no stand do Brasil. Várias empresas uma ao lado da outra, tá? Chegou um importador, você tem tal produto? Ele falou, eu não produzo. Mas ele sabia que a indústria ao lado produzia. Ele poderia falar, eu não produzo, mas ele produz. Não, deixou e foi embora. Ok, eu só reparei. E eu faço uma visita ao mercado, eu vou para outros países para testar comportamento, forma como eles atendem, para ver como que é o stand, para ter essa visão estratégica. Fui para a Colômbia e tinha um cliente que queria um café específico, eu fui perguntar. Ele falou, esse café eu não tenho, mas o melhor café é de tal stand, mas eu vou com você. Ele me levou no stand, porque ele quis que esse negócio fosse fechado na Colômbia. Então, são duas constatações. Temos produto, mas não temos uma estratégia robusta para isso. E o segundo é não temos a cultura colaborativa para nos fortalecer como Brasil. Aí eu encontro produto canadense, falando orgulhosamente brasileiro, e o nosso se escondendo que é brasileiro. Não, aí para mim é quase uma ofensa. É quase uma ofensa enquanto brasileiro, enquanto dono de negócio. Exatamente. Claro, uma pessoa do outro lado do mundo identificou um cliente-alvo, identificou que essa marca Brasil é uma bela de uma abre-portas, de uma chave de ouro para abrir as portas dentro daquele nicho que ele identificou nicho, e usou. E nós aqui, vamos. Pelo contrário, a gente não, essa frase orgulhosamente produzido no Brasil, a gente não usaria. Não. Deixaria bem tímida assim. Isso. Made in Brasil. E aí usaria assim termos em inglês, em francês, assim. Isso, exato. Então, precisamos mudar a nossa mentalidade. Se quisermos crescer e vender mais, e lucrar mais, e desenvolver e avançar, precisamos mudar a nossa mentalidade e começar a olhar para o mundo. Isso, porque não dá para ficar parado. O mundo já está indo para esse lugar, então você está ficando para trás. Quem não olha globalmente já está ficando para trás. Você bateu nessa tecla no começo. Você já deu exemplo
da senhora do norte, da região norte, Isso, que produzia a que bolsa. produzia a bolsa. Mas eu quero novamente reforçar para essa diretoria. Vamos falar de pequenos negócios. Eles também podem enxergar isso como oportunidade. Você já falou, mas eu quero reforçar, porque o médio negócio, muitas vezes, ele já está meio que no caminho, e ele já, pela robustez do faturamento, ele meio que já entende, dependendo da faixa de médio negócio que você está. Sim. Mas o pequeno negócio, eu queria reforçar para eles. Sim, eles podem. Existem diversos casos, como esse caso que ela não era nem MEI, tá? Ela era uma pessoa física que fez a sua exportação. Lógico que ela fez uma, depois vai fazer outra, tal, mas ela começou, certo? Começou, exatamente isso. Exato. Então, todo negócio, mesmo que seja pequeno, pode encontrar uma oportunidade em algum lugar do mundo. Em momentos distintos, eu não estou falando que é para amanhã, mas eu também estou te dizendo que a partir do momento que você olha mundo, você melhora localmente. Eu tive um caso recente de uma mentora. Ela tem uma empresa pequena de biscoito, aquele amanteigado. Sei. Aí eu falei, então tá bom, então agora... Ela falou, Joyce, eu tenho certeza que eu não consigo exportar, mas algo me disse para te procurar. Foi desse jeito a primeira mentoria com ela. Aí eu falei, então vamos começar olhando seu concorrente. Quando ela viu um concorrente, uma embalagem linda, 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 da Bélgica, ela falou, Joyce, essa embalagem é linda, tal. Eu falei, tá bom. Ela falou, estou mudando a minha embalagem agora. Me mandou mensagem, ela aumentou o faturamento e o lucro alterando a embalagem, com esse modelo da embalagem que ela viu do concorrente internacional. Não é uma forma de você olhar globalmente para gerar negócio para você, para aumentar o lucro? É esse o caminho. É esse o convite. O convite é esse, é aprender, é crescer, contratar, entender que não é você que precisa estar lá. Às vezes a pessoa fala, não, mas sou eu que preciso levar. Não, então tá bom, então faz tudo na sua empresa, seja o jurídico, a contabilidade, vai para a produção, não contrata ninguém para ver onde você vai chegar. Quer crescer? Cresça. Passo a passo. Ah, Joyce, eu tenho tanta coisa para falar com você. Diretoria, eu vou falar essa frase, eu já tô redundante, né? Cadu, tô redundante? Ele já sabe, ó. Precisamos de um próximo episódio. Bora. Porque tem muito... Uma hora passou muito rápido, tem muito assunto... Já? Gente... Tem muito assunto pra gente falar sobre isso, sobre estratégia de negócio, abrir o olhar, abrir o coração, abrir a mente desses empreendedores brasileiros. Nossa. Antes de encerrar, eu gostaria que você mandasse um recado para essa nossa diretoria que está escutando você. Falar sobre importação, sobre estratégia, sobre... Bom, o recado que eu dou para você, diretoria, empreendedor, empresário, é que você pode sim crescer os seus negócios, vender mais, lucrar mais, olhar para o mundo e se beneficiar dele. Então comece, seja curioso, vá atrás. O meu LinkedIn é Joyce Pellegrino. LinkedIn é uma ferramenta global, gratuita, que quase ninguém utiliza nesse país como poderia. Tá? Tailândia, o meu distribuidor na Tailândia, eu encontrei pelo LinkedIn. Então, o meu LinkedIn é Joyce, Joice Pellegrino. Depois vai estar aqui também, vai estar aqui. O meu Instagram é joyce.pellegrino. Comece. Só comece. Pode ser com conteúdo, com leitura, mas esse é um caminho, sim, possível. Possível. Sensacional. Cresça. Nós precisamos de empreendedores e empresários crescendo, gerando prosperidade, riqueza. Isso não é ruim, isso é muito bom, isso é possível. Sim. Emerson, eu trouxe um presente para você em forma de agradecimento por tudo que você tem apoiado tanto os negócios deste país, pelo convite, por ter me esperado também. Esse é um livro Mulheres Negras no Conselho, que 20 mulheres escreveram juntas a nossa trajetória e também conselhos práticos sobre
a vida, sobre os negócios, a internacionalização. E aqui eu tenho o meu capítulo que é do improvável ao incrível, que é a minha jornada de Mauá ao mundo. A diretoria que me acompanha sabe do trabalho que eu tenho feito na revista Você S.A., escrevendo sobre que a gente precisa aumentar a participação do negro no mundo corporativo em cargos de liderança. Sim. E aí eu vou contar a história para essa diretoria que está nos acompanhando. Estava eu nas mídias sociais um dia, e aí um professor meu do mestrado, professor Diego, um abraço. Olha aí, professor Diego, você também é ponte, só conecta gente boa, hein? Que por coincidência foi professor da Joyce e hoje é amigo de sala de aula da Joyce, porque a Joyce também é professora, junto com ele. Eu vejo lá ele dizendo que estava no lançamento desse livro aqui. Que inclusive a gente vai colocar o QR Code aqui para vocês, caso quem tem interesse já clica no QR Code e já adquire o livro, hein? Diretoria tem que adquirir leitura boa, abre a mente, expande, novos olhares. E aí ele estava lá no lançamento do livro. Sim. Falou muito bem de você. E aí eu fui no seu LinkedIn, fui nas suas outras mídias sociais. Aí a partir daí eu falei, poxa, a Joyce poderia ser uma excelente convidada para o nosso podcast, Fila de Clientes, porque ela vai trazer uma série de um outro olhar, um olhar mais voltado para a globalização. Sim. Mostrar essa oportunidade para essa diretoria que muitas vezes não está atenta a isso. Falta informação. E foi a partir desse livro que eu conheci o trabalho da Joyce. Cara, e às vezes a gente acha que as conexões só vão ser geradas dentro daquele negócio que a gente... Muitas vezes o movimento que a gente faz, né? Isso, o movimento gera movimento. É isso, né? E a escrita desse livro foi muito interessante, porque além de ser um convite à história, eu quis trazer aspectos técnicos para apoiar as negociações. Mas isso de forma prática. É lógico, é importante, né, pensar em embate, né, e outras técnicas ali mais formais. Mas e a prática? E quando eu estou no olho, como fazer? Então tem esse conceito aí de negociações, considerando a metodologia já validada em tantos países. E eu agradeço por ter sido encontrada. É uma alegria estar aqui e poder contribuir. Nossa, alegria minha, alegria dessa nossa diretoria que teve a honra, teve o prazer de te ouvir aqui durante uma hora. Fica aqui o convite para uma fase 2, porque tem muito assunto pra gente trocar. Tem uma parte da tua história que sinceramente, eu quero que você conte aqui no nosso podcast. Contarei. Acho que tem esse livro aqui também tem uma parte da tua história. Junto desse livro, mais um pouco do que a gente já conversou nos bastidores, tem uma parte que tenho certeza que ela tem uma função de mostrar para outras pessoas que vieram do mesmo lugar que você, que existe um horizonte do outro lado do morro. Sim. Que esse bate-papo que a gente teve aqui já contou muito isso. Mas tenho certeza que se você contar um pouquinho mais da tua história, na parte 2 a gente vai conseguir. Com certeza. Nos encontraremos em algum lugar do mundo. Por que não? Por que não, né? Não? Fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Todas as mídias, diretoria, as mídias sociais da Joyce, os contatos, a gente vai colocar, da empresa dela, a gente vai colocar aqui na legenda, em todas as plataformas. Joyce, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Diretoria, espero que você tenha ampliado a tua visão para uma oportunidade que está aí na nossa frente. Só falta a gente buscar este conhecimento. E esse foi um movimento para que você tivesse um pouco desse conhecimento. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast,
Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.